Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muitos pastores têm assistido aqui as nossas lives, pelo que agradeço a cada um, pastor Joani, né? Que foi pastor da igreja em Itaporanga, e também hoje temos o reverendo Roberto Silva Fonseca, foi pastor em 83, está mandando um abraço, está me pedindo para fazer isso, né? A todos que se lembram dele, muito obrigado, reverendo Roberto. Muitos ainda lembram do senhor aqui. Deus abençoe a sua vida preciosa. Nós agora vamos orar. Primeiro vamos ler o texto básico, né? 2 Pedro 1:3, e depois nós vamos orar. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Senhor nosso Deus, abençoe, Senhor, esta ministração às pessoas que estarão ouvindo. Dê capacidade ao teu servo, dê ao Pai também iluminação, entendimento a todos que estarão ouvindo. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pedro aqui, na sua segunda epístola, ele nos diz que tem sido doadas todas as coisas, né? Que coisas são essas? Coisas que conduzem à vida, seja a vida espiritual ou a vida eterna, e a piedade, né? Por isso, todo crente terá à sua disposição capacitação espiritual, porque tem sido doado, segundo o apóstolo Pedro, todas as coisas que podem fazer com que você seja conduzido à vida espiritual e eterna, né? E também, né, a vida de piedade, que é a mesma, né? Referência à vida espiritual, né? Portanto, piedade, que é o nosso assunto de hoje, é sinal de espiritualidade, né? Piedade é a diferença entre aqueles que não conhecem a Deus, que é o ímpio, e aqueles que conhecem e vivem de acordo com a palavra de Deus, vivem de acordo com, né, a capacitação que nós ouvimos aqui Pedro dizer que o Espírito nos dá para vivermos de acordo com esta vontade de Deus, né? E a vida piedosa, então, é o que precisamos nesse momento da nossa nação. É o que de verdade pode mudar esse país, né? Não é o fato de ir na igreja, não é o fato de se tornar membro de uma igreja, mas realmente haver uma situação de mudança na maneira de viver daqueles que dizem conhecer o Senhor, daqueles que se referem a Deus como o seu Deus, né? Então, é importante que nós compreendamos que nós não somos chamados apenas para recebermos, né, a salvação e a vida eterna, mas para vivermos, né, de uma forma digna daquele que nos chamou para a vida eterna, daquele que morreu por nós e ressuscitou na cruz. Portanto, o nome que se dá, e quem dá esse nome são os apóstolos, né? No Velho Testamento você também tem essa expressão, né? Piedade, consagração, uma pessoa pia, né? Ao contrário de uma pessoa pia, portanto, piedosa é uma pessoa ímpia, uma pessoa que não teme a Deus e não vive de acordo com a sua vontade. E nós atingimos isso, de acordo com o texto que nós lemos aqui de Pedro, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Como podemos atingir a vida piedosa? Conhecendo mais completamente a pessoa que nos chamou para a sua glória e virtude. Essas duas expressões são importantes para nós trabalharmos aqui nessa questão da piedade, né? A glória de Deus e a virtude humana, né? Mas o que é piedade?
Tem uma definição aqui de Calvino, né? Nós vamos usar algumas definições que ele dá. Para Calvino, pietas, né? Designa a atitude correta de um homem para com Deus. Isso é piedade, né? Atitude correta de uma pessoa para com Deus. É uma atitude que inclui conhecimento verdadeiro, né? Conhecer a Deus verdadeiramente, né? Adoração sincera, né? Porque Deus deseja essa sinceridade, né? Devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Isso em verdade implica, né? Sinceridade de coração e de propósito. Fé salvadora, porque se a pessoa não creu e não foi salva, ela não vai ter vida piedosa, vida consagrada, nem cristão ela ainda é, né? Temor filial, ou seja, o fato de que agora sabemos que somos filhos de Deus e devemos ter temor ao nosso Pai Celeste, como aquele temor reverencial, né? A reverência que devemos ter para com o nosso Pai Celestial, o respeito, um santo temor à pessoa do Senhor, né? Submissão e amor reverentes. Então, se não tiver fé salvadora, temor filial, submissão e amor reverentes ao Senhor, tem que ter submissão ao Senhor, tem que ter realmente amor verdadeiro. Então, temos aqui uma situação que é necessário distinguir entre o que é teologia e o que é piedade, né? Porque piedade é conhecer a Deus, e teologia também. A teologia é saber quem e como Deus é. Isso é teologia, né? O que é teologia? Conhecer a Deus, saber quem e como Deus é, né? Então, quando você se aprofunda no conhecimento de Deus, saber quem Deus é, você está estudando teologia, tel, né? Estudo de Deus, né? Só que quando nós temos atitudes corretas para com Ele, né? E fazer o que Ele deseja, então isso é piedade, né? Ou seja, a parte prática, né? Aquilo que nos leva não somente a saber quem é Deus, estudar sobre Ele, né? Porque há muitos que estudam sobre Deus, né? Fazem teologia, tem aí, sabe expressar os nomes de Deus, sabe expressar os atributos de Deus, sabe falar muito sobre Deus, são especialistas em Deus, mas talvez não conheçam o Senhor como Ele deveras deva ser conhecido, né? Nunca teve a experiência da salvação. É possível que uma pessoa seja até mesmo um ateu, né? E tenha um profundo conhecimento do que a Bíblia diz a respeito de Deus e, no entanto, não conhece a Deus. Então, não é somente saber quem é Deus, né? Ou como é Deus. Para que uma pessoa seja realmente uma pessoa do Senhor, ela precisa ter uma prática, atitudes corretas para com Deus, né? E sem fazer o que Deus deseja, ela não é servo de Deus. Pode até saber quem é Deus, dar definições corretas sobre Deus, mas não é uma pessoa consagrada, submissa a Deus. Portanto, não é uma pessoa piedosa, não é uma pessoa espiritual. Vamos dar uma definição aqui então. Também de Calvino, né? A verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama a Deus como Pai e o reverencia como Senhor, né? Apropria-se de sua justiça e teme mais a ofendê-lo do que enfrentar a morte, né? Então, a verdadeira piedade não é apenas então um sentimento sincero que ama a Deus, né? Como Pai, mas o reverencia como Senhor. Né? Há uma necessidade de entendermos que o Senhor não é apenas o Senhor Jesus, o nosso Salvador, Ele é nosso Senhor, né? Devemos a Ele viver uma vida de obediência a Ele, né?
de santo temor ao Senhor e apropriar-se da sua justiça, porque nós não temos justiça própria, né? O Senhor Jesus, ao morrer na cruz, atribuiu a sua justiça àqueles a quem ele salvou, né? Então temos que nos apropriar da justiça de Cristo, né? E temer ofender o Senhor, né? É melhor ter medo de ofender o Senhor do que enfrentar a própria morte, né? Muito bem, nas Institutas, João Calvino é um pouco mais sucinto, né? Chamo de piedade aquela reverência unida ao amor a Deus. O amor que é fruto do conhecimento dos seus benefícios. Então, aquela reverência unida ao amor de Deus, tem sempre a reverência, sempre o santo temor, tem sempre o amor a Deus, né? Todavia, esse amor é fruto do conhecimento dos seus benefícios, ou seja, fui salvo, então fui alcançado por esse benefício. Fui perdoado, fui alcançado por esse benefício. Fui lavado no sangue de Jesus, eu conheço essa situação no meu viver, eu fui lavado, né? Eu fui regenerado, feito nova criatura, então eu conheço essa realidade na minha vida. Então não pode haver uma situação de virtude, como diz aqui Pedro, né? Nos chamou para a sua glória em virtude, sem conhecer as virtudes daquele que nos chamou, né? Para a sua glória. Necessário compreendermos isso, né? Sem a experiência da salvação, sem realmente nascer de novo na fé em Cristo Jesus, sem ter o conhecimento real da sua pessoa, né? Não teremos essa reverência, esse santo temor, essa situação de realmente servir ao Senhor por o conhecê-lo espiritualmente e também por o conhecê-lo através da sua palavra, né? Então, toda a vida dos crentes deve ser um tipo de prática de piedade. O Senhor nos chamou para isso, né? Para andarmos em boas obras, né? Para sermos irrepreensíveis diante dele, para não sermos iguais às pessoas que nós éramos. Não faz sentido nenhum, né? Tirar a pessoa do mundo, tirar a pessoa da escravidão do pecado, da escravidão espiritual, dizer a ela que assim, né, Jesus morreu pelos seus pecados e agora ela continue a viver como sempre viveu. Não, a salvação, a eleição, o chamado, né, a regeneração é para um novo viver. E esse novo viver é aquilo que chamamos de vida e piedade, para viver diferente do que vivíamos, para sermos pessoas do Senhor, um povo dele, separado, para proclamarmos essas virtudes daquele que nos chamou, né, para a sua glória. E por isso vivemos para a glória de Deus. Esse detalhe é muito importante naquilo que entendemos como vida cristã, como vida piedosa, como aquilo que é necessário para que realmente estejamos numa atitude correta de relacionamento para com o nosso Deus, né? Então, o alvo supremo da piedade só lhe deu glória, somente a Deus glória. Esse é o alvo supremo da piedade. Nós temos que viver de uma forma em que a nossa vida, né, seja um motivo de glória para Deus. Quando as pessoas nos conhecem pelas nossas boas obras, dão glória ao Pai Celestial, né, por nossa causa. É o que Jesus disse. Temos que viver para a glória de Deus, porque se não vivermos para a glória de Deus, nem unidos a Ele estamos, nem cristãos somos. Não temos o entendimento correto pelo qual devemos viver com dignidade essa nova situação que Ele nos coloca. Então, o alvo da piedade, que Deus seja glorificado em nós, é aquilo pelo qual nós fomos criados, né? Portanto, o nascido de novo anela por vivenciar o propósito de sua criação original.
Bom, nós somos criados para a glória de Deus e recriados em Cristo Jesus para a glória de Deus, né? Se pegar Efésios 1, aquele hino que está lá, né, do versículo 3 a 14, o refrão é em louvor da sua glória. Nos predestinou em louvor da sua glória, né? Enviou Jesus que operou a redenção pelo seu sangue em louvor da sua glória. Fomos selados no Espírito Santo desde o dia em que ouvimos o Evangelho da verdade e nele cremos em louvor da sua glória, né? Para sermos um povo exclusivo, separado, vivermos de uma forma irrepreensível em amor diante dele, para as boas obras. Por isso é necessário compreendermos que com a chegada, né, desta situação que vemos hoje, quem sabe nos últimos tempos, não só por esses sinais aí de falsos profetas, terremoto, epidemias, né? Não, também por aquilo que Paulo descreve como seriam as pessoas nos fins dos tempos, desafeiçoado aos pais, egoístas, né, intolerantes, pessoas sem afeição natural, né, sem temor a Deus, né, pessoas que são realmente pessoas carnais, pessoas que não têm nenhuma condição de o amor de Deus existir na vida delas, porque elas são assim. Creio que esses sinais são mais fortes, e é isso que vai distinguir a pessoa que serve a Deus daquela que não serve. O Deus não viu assim graça em Noé, né? Era um homem justo diante de Deus, e é isso que Deus deseja de nós, tanto que somente ele e a sua família foram salvos, né? Ló foi salvo por causa disso também. Então todas as pessoas que constituíram de alguma forma ao longo da história um remanescente fiel a Deus, consagrado, que realmente vive para a glória de Deus, essas pessoas são o povo de Deus, são aqueles que ele preserva, e como disse Jesus, nos últimos tempos, né, será parecido como nos dias de Noé, né? Ou seja, a maldade no coração humano, né, a perversidade que já estamos vendo aí de uma forma completa em muitas pessoas que assim vivem. Por isso nós fomos chamados para sermos diferentes, não expressar esses valores que estão aí, essa carnalidade, essa sexualidade, essa situação toda de podridão moral, aceitar como normal aquilo que a Bíblia chama de abominação. Há muitos cristãos que estão como Ló nos tempos de Sodoma, né? Acostumando com o ambiente em volta, achando tudo normal, ofereceu as suas 2 filhas quando foram lá, né, estuprar os homens de Deus, foram lá, quem sabe 2 anjos, era normal, oferece as 2 filhas. Quer dizer, nós temos que tomar cuidado para que a nossa mente não seja contaminada com esse ambiente das pessoas que não servem a Deus. Então, o nosso propósito é esse, glorificar a Deus, né? E de acordo com Calvino, o homem piedoso confessa: somos de Deus, vivamos e morramos para Ele. O homem piedoso tem isso como a sua decisão de vida, né? Sou do Senhor, então eu vou viver e morrer para o Senhor. Ou sou de Deus, né? Sejamos governados por sua sabedoria e vontade em todos os nossos atos. Eu sou de Deus, então eu tenho que ser governado, né, pela sua sabedoria revelada na sua palavra, e também a sua vontade revelada na sua palavra em todos os nossos atos. Por isso que a palavra é importante para o homem piedoso, para a pessoa que quer fazer a vontade de Deus, para a pessoa que quer conhecer os decretos de Deus, né? Quer viver segundo a sabedoria do alto. Somos de Deus, em harmonia com isso, então devemos segui-lo como nosso único objetivo lícito em todos os aspectos da nossa vida.
somos de Deus, então devemos ter isso como o nosso único objetivo lícito em todos os aspectos da nossa vida. O Senhor nos comprou com preço, pertencemos ao Senhor. Né? A nossa mente tem que ter voltada a esse propósito pelo qual Ele nos chamou, como único objetivo lícito, né? Viver para a glória do Senhor, viver para ser uma expressão, né, viva do poder transformador de Deus numa geração incrédula e pervertida. Então, Deus redime, Deus adota, né? Deus santifica o seu povo para que a sua glória resplandeça no seu povo e liberte da busca pelo egoísmo ímpio. Então, o Senhor fez tudo isso, né? O Senhor escolhe, redime, o Senhor adota, o Senhor santifica. Para quê? Para vivermos como desejamos viver, de forma egoísta como vivíamos, ou como as pessoas aí vivem, né? Até mesmo achando que Deus nos deve alguma coisa. Tem pessoas que parece que vivem a cobrar de Deus, né? Imagina uma situação dessa, o Senhor já deu o seu Filho em resgate por nós, o Senhor já operou a obra da salvação, e há pessoas que ainda acham que se Deus não me abençoar, se Deus não fazer a minha vontade, não gosto mais do Senhor, vou abandonar a fé, vou abandonar a igreja, porque eu não estou sendo abençoado por Deus como eu gostaria, ou como vejo outras pessoas sendo abençoadas. Está longe de compreender o que é a salvação, o que foi a redenção na cruz, o chamado para viver diferente, para sermos do Senhor, viver em temor a Ele, em reverência a Ele, né? Viver para a sua glória, viver para a exaltação, né? Das virtudes daquele que nos chamou. Então, o profundo interesse do homem piedoso, né, é Deus mesmo, somente Deus e as suas coisas, o seu plano, o seu propósito, inclusive esse propósito para minha vida e para a sua, né, a sua palavra, a sua autoridade, seu evangelho, sua verdade. Devemos viver para isso, né? Para a sua palavra, seu evangelho, sua autoridade, sua verdade, né? Foi para isso que fomos chamados. Então, o sinal de espiritualidade é quando demonstramos essa vida piedosa, essa vida consagrada em viver para o evangelho, em viver para a palavra de Deus, em viver em reverência e amor àquele que nos chamou, viver segundo o propósito pelo qual Ele nos chamou. Não pode haver uma situação em que eu viva ainda para mim mesmo, de forma egoísta, né? Pensando primeiro nos meus supostos direitos, né, que eu deveria ter e que o Senhor não está atendendo às minhas reivindicações. O homem piedoso, na verdade, ele tem intenso desejo de conhecer mais a Deus. Né? Mais. Né? Quanto mais conhece de Deus, mais deseja conhecer. É insaciável esse desejo. Isso chama-se sede de Deus, fome de Deus. Né? Há pessoas que se... Né, já o que eu conheço já é o suficiente. Isso não é sinal de uma pessoa espiritual. Porque uma pessoa espiritual, ela quer mais do Senhor, quer conhecer mais a Deus, ter mais comunhão com Ele como o seu único alvo. Qual que é o seu único alvo na sua existência a partir do momento em que você percebeu que foi chamado pelo Senhor, eleito por Ele, entendeu o plano de salvação, recebeu a fé salvadora e o arrependimento para a vida, tendo nele também crido, sendo selado com o Espírito Santo, ou seja, toda aquela situação que gerou a tua salvação, né? Os teus propósitos mudaram. Agora você tem como único alvo na sua vida
né, ter mais comunhão com Deus. Mais comunhão, e não menos. Antes da pandemia, era interessante a maneira como a gente percebia um esfriamento, né, nas igrejas, né, como um todo, né? Sempre aquela situação de que o louvor tem que me agradar, as pregações têm que me agradar, há alguma pessoa lá na igreja que eu não gosto, estou tão desmotivado com a vida espiritual, né? Nem lia mais a palavra, não orava, o seu pensamento não estava mais em Deus. Há algo errado, né? Há uma situação pela qual esse esfriamento na fé, ou às vezes mornidão também, né? Morno é pior que frio, né? Então, é necessário compreendermos que nós não podemos viver para nós mesmos, pensando em nós mesmos. O nosso supremo objetivo é a glória de Deus, é conhecer mais a Deus, mais e mais o Senhor, ter mais comunhão com o Senhor e não menos. Se você começa a perceber em você mesmo esse desinteresse em ter mais comunhão com Deus, fique alerta, fique esperto, né? Mas já que devemos viver para a glória de Deus, como glorificamos a Deus? Isso é muito importante, né? Explicar essas nuances, esses detalhes, né? Como vivemos para a glória de Deus? Deus nos prescreveu uma maneira pela qual ele pode ser glorificado por nós, a saber, a piedade, né? Que consiste na obediência à sua palavra. Então, o Senhor mesmo é quem disse isso, o Senhor é quem prescreveu isso. E o Senhor Jesus referenda tudo isso, né? Se guardardes, né, os meus mandamentos, disse o Senhor Jesus. Se guardardes, no sentido de observar, conhecer, né? Permanecereis no meu amor. Então, é necessário que cumpramos, obedeçamos os mandamentos para permanecer no amor de Jesus. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. O exemplo é o próprio Jesus, né? Permaneço no amor do Pai porque guardo os mandamentos do Pai. Só faço aquilo que o Pai manda eu fazer, né? Eu vim aqui cumprir a vontade do Pai. Então, é a mesma coisa nós que também hoje temos a Deus como Pai, né? Adotados por Ele, irmãos de Jesus. E por isso temos que guardar os mandamentos para permanecer no amor. Ou seja, não tem como viver a vida piedosa sem observar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Não tem como. Você não pode viver segundo os seus termos, segundo a maneira como você acha que deve viver. Não, eu acho muito exagero algumas coisas na palavra, não precisa desse fanatismo todo, não precisa dessa situação de abrir mão de tantas coisas. Deus quer mais o nosso coração, né? Há tantas coisas que você haverá de argumentar para ter menos consagração do que a consagração devida, né, daquilo que o Senhor exige. Então, aquele que ultrapassa, né, esses limites da palavra não está honrando a Deus. Quem ultrapassa esses limites da palavra não está honrando a Deus. Pelo contrário, está desonrando a Deus. Porque a palavra foi colocada como referencial pelo próprio Deus e pelo próprio Jesus. Se guardardes os meus mandamentos, você vai permanecer no meu amor. Esse é o limite, né? Esse é o regramento pelo qual devemos medir o nosso compromisso com Deus, a nossa espiritualidade, o nosso crescimento, o nosso balizamento para a vida, o nosso entendimento de quem é o Senhor, né?
para que realmente possamos estar no amor do Senhor. Não tem como permanecer no amor do Senhor sem observar e obedecer à vontade do Senhor. Jesus falou: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então, a obediência à palavra de Deus significa algumas coisas. Refugiar-se em Cristo para o perdão de nossos pecados, né? Tem pessoas que não se perdoam. E Jesus já disse na sua palavra que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas há pessoas que acham, né, como credor incompassível daquela parábola, que ele tem que pagar, ele tem que fazer alguma coisa para merecer o perdão dos pecados, né? Não, a palavra diz que, né, crendo no Senhor Jesus, né, então somos aceitos por Ele, perdoados, né, e temos que aceitar, né, o perdão dos nossos pecados. Conhecer ao Senhor por meio da sua palavra. Tem pessoas aí que acham que conhecem a Deus por transes, né, por experiências místicas, né? Cuidado com isso, porque é bem possível que você não terá discernimento para saber se está lidando mesmo com Deus ou não. Por isso, toda experiência espiritual que não tiver base na palavra de Deus, referência na palavra de Deus, deve ser prontamente rejeitada. Porque eu só posso conhecer ao Senhor por meio dela. Ela é o referencial. Quando dizemos que a única regra de fé e prática, significa que todas as experiências espirituais devam estar tendo respaldo na palavra, né? O nosso princípio regulador do culto é assim, né? Algumas igrejas dizem o seguinte: a Bíblia não condena e não, então pode. Nós não somos assim. Para nós, se a Bíblia autoriza, então pode, né? Só se a Bíblia claramente, né, dar demonstrações de que o Senhor assim o determinou a maneira de adorar, né? Então é isso que significa respeitar a palavra, viver de acordo com ela, servi-lo com um coração repleto de amor. Sem amor, Deus é amor. Paulo falou que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Na sua primeira epístola, o apóstolo João falou do amor. Deus é amor. E aquele que conhece a Deus, então, aquele que ama conhece a Deus, senão não. Então, há uma necessidade de que o meu relacionamento com Deus esteja baseado no amor, né? Amor de pai para com filho, amor de filho para com pai. Há toda uma situação que o fruto do Espírito também é amor. Isso é gerado em nós, não estava em nós antes. Prova, evidência de que o Espírito habita em nós, de que somos filhos de Deus. Praticar boas obras em gratidão por sua bondade, né? Boas obras não é só caridade, viu, irmãos? No sentido de ter uma vida digna, né, daquele que me resgatou das trevas para a luz, né? No sentido de ser uma pessoa consagrada, santificar o meu viver, né? Isso sim é obra digna daquele que conhece a Deus. Também a caridade, né, irmãos? Também a caridade. Exercitar autorrenúncia a ponto de amar os nossos inimigos. Isso aqui a maioria tropeça, né? Amar os inimigos é uma coisa meio complicada, mas não se o amor de Deus foi derramado ao seu coração. Porque nós também éramos inimigos do Senhor e Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, inimigos, quando estávamos alheios da vida de Cristo, né? Então, se o Senhor assim nos perdoou quando estávamos alheios, éramos pecadores, né, alvos da condenação e da ira de Deus, assim como o Senhor nos perdoou, devemos perdoar também e amar
toda pessoa, porque o objetivo do Senhor não é destruir ninguém, é salvar, né? Então, porque um filho de Deus não vive de amaldiçoar ninguém, né? Vive de abençoar. Não tem esse negócio aí que alguns evangélicos dizem, pesa a mão, Senhor, né? O que é isso, irmãos? Né? Parece, Jesus censurou esse tipo de espírito ali naqueles discípulos, quando Jesus passava por Samaria, e uma aldeia de samaritanos não deram acolhida a Jesus, e Senhor, quer que façamos descer fogo do céu para queimar essas pessoas? Jesus falou, vocês não sabem de que espírito sois. Um filho de Deus não deseja a destruição de ninguém, né? Por isso mesmo é chamado a amar qualquer pessoa que seja, mesmo aquele que te odeia e te persegue. Então, essa resposta envolve rendição total a Deus mesmo, também a sua palavra e a vontade de Deus, né? Uma vida piedosa, uma vida espiritual consagrada, precisa ser rendida totalmente a Deus, totalmente a sua palavra, e viver em fazer a vontade do Senhor. O homem espiritual, ele diz assim, ofereço-te meu coração, Senhor, imediata e sinceramente. Né? Contudo, esse desejo pode ser realizado apenas por meio da comunhão com Cristo e da participação nele. Só posso ter comunhão de verdade com o Senhor, não por ter declarado que eu quero, né? Mas se eu tenho comunhão com Cristo e participo da vida espiritual em Cristo, pois fora de Cristo, até a pessoa mais religiosa vive apenas para si mesma. Fora de Cristo, até a pessoa mais religiosa vive para si mesmo, né? E apenas em Cristo os piedosos podem viver como servos voluntários. Só em Cristo eu posso viver como servo voluntário, soldado leal, né, de seu comandante e filhos obediente ao seu pai, né? Muito bem, queridos. Deus abençoe a vida do pastor Joani, né? Tem compartilhado algumas coisas aí também. Nós estamos terminando aqui essa ministração. Espero que tenha sido uma bênção na sua vida, que você tenha se identificado como cristão que você é, né? Esses são os seus valores, esses são os seus ideais, você vive para isso, né? Desde que você compreendeu que a salvação de Cristo te alcançou. Nós vamos orar aqui e vamos terminar mais essa live. Que Deus abençoe a sua vida. Domingo de manhã tem mais. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja teu grande nome. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa ministração, pelas pessoas que de alguma forma assistiram online ou vão assistir a gravação, que essa mensagem possa alcançá-los, fazer diferença, trazer uma compreensão melhor do que o Senhor deseja para nós, do que é o viver em Cristo, a verdadeira espiritualidade. Abençoe, Senhor, esta nação, tenha piedade de nós. Sabemos que é uma nação que ofende ao Senhor, é uma nação idólatra, feiticeira, pecadora, inclusive no meio do seu povo, Pai. Percebemos pessoas que não vivem mais a vida cristã consagrada. Mas tenha misericórdia de nós, faça com que a todos nós seja concedido o arrependimento, Senhor, para a vida, para que saibamos, ó Pai, que veio da parte do Senhor, e assim, ó Pai, o Senhor, usando de misericórdia, nos abençoe desta forma também. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.